exterior. Hoje ela está se dedicando ao turismo e comunicação de maneira profissional, assim, além de atuar de forma voluntária na coordenação de meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República. Então ela vem trazendo ali a palestra Construa o Destino que Sua Cidade Merece. Como liderar a transformação do turismo no município. É contigo, Janine. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O turismo é o único setor que começa com aquilo que a gente tem de melhor, que é o lugar onde a gente mora. Todo mundo que falou aqui hoje falou dessa reflexão. E a primeira pergunta que eu gosto de trazer é: por que a gente está falando em desenvolver o turismo numa cidade? Por que isso é importante? Por que gestores estão aqui querendo entender melhor como é essa atividade? Por que o Sebrae, que é realmente, eu chamo o Sebrae do parceiro eterno do turismo, porque eu já ocupei cargo público, né? A gente passa nas instituições e nem sempre tem continuidade nas políticas públicas, mas o Sebrae é o parceiro nosso que está sempre ali e que nos ajuda a resgatar a história que a gente tem. Mas para liderar, para fazer essa transformação que a gente quer na cidade, as pessoas que estão aqui são as lideranças mais importantes. A liderança é sempre aquela pessoa que não só impulsiona, convida, mas é também aquela pessoa que consegue trazer todos aqueles que são fundamentais para que aquela atividade ou aquele objetivo que a gente tem se tornem de fato factíveis, para que esses objetivos que nós temos consigam se concretizar. Então, eu entendo que vocês são as pessoas certas na hora certa e por isso que vocês estão aqui para a gente conversar. Mas por que então que a gente quer fazer esse desenvolvimento econômico na cidade? Porque quando a gente fala de turismo, nós estamos falando de desenvolvimento econômico, mas também estamos falando de desenvolvimento social, estamos falando de sustentabilidade, mas nós estamos falando de uma atividade econômica, pelos dados que eu vi agora, que representam 8% do PIB do estado do Paraná. Eu pesquisei, estudei muito, li vários documentos e percebi, e aí eu começo a sugerir para vocês, que uma das coisas mais importantes para a gente poder trabalhar o turismo é o alinhamento que a gente tem de políticas. E o secretário Paranhos me dizia, e eu tinha encontrado esse documento antes, quando eu fiz a minha pesquisa, que existe um planejamento da Secretaria de Turismo do Estado. Existem planejamentos de órgãos, como é o caso do Sebrae, ou pesquisas que foram realizadas anteriormente. E esse alinhamento ele é essencial para que a gente consiga também entender o que aconteceu antes de você chegar na sua secretaria, o que aconteceu naquela cidade. Mas tem uma coisa que não substitui nada, mas que eu diria que é a maior aliada da liderança do turismo, que é a identidade cultural do seu município. Então, você imagina como é bom você desenvolver políticas públicas em parceria com o setor privado, mas você está desenvolvendo uma política pública em que o principal ativo é a identidade das pessoas que vivem lá, é a autenticidade da forma como as pessoas transformam os ativos da nossa cultura e da nossa natureza, porque o turismo ele tem dois componentes básicos, a natureza e a cultura, que é aquilo que o homem coloca a mão e transforma em ativos artísticos, criativos, que compõem nosso patrimônio histórico, que compõem as nossas festas populares. Então, quando eu junto natureza e cultura, eu estou partindo do ativo básico que existe para desenvolver atividade turística. Então, esse é o ponto de partida que a gente tem. Mas por que ele é tão valioso para a gente? Porque nós vamos trabalhar com
a realidade das pessoas que vivem naquele local. E eu estou aqui hoje para ajudar vocês a descobrir como que a gente consegue fazer isso. Não é complicado. Pode ser que existam momentos em que a liderança de vocês tem que ser um pouco mais persistente, né? Momentos em que a liderança pode encontrar alguns obstáculos no meio do caminho. Mas eu tenho certeza absoluta que não é difícil e não é preciso também grandes investimentos para você trabalhar os destinos turísticos. Quando eu penso, então, no ativo, na identidade, naquilo que é o orgulho de quem mora na minha cidade, a primeira pergunta que é fundamental eu me fazer é: o que está acontecendo no mundo das viagens? O que vem mudando? Da mesma forma que a gente olha o que muda na economia, o que muda na sociedade, na população, na educação, na saúde, é muito, muito relevante que a gente consiga olhar. E tem alguns estudos que eu posso até compartilhar depois com vocês, mas que mostram que muito mudou no turismo do mundo depois da crise sanitária que a gente vive. O mundo passa por transformações rápidas e radicais. E se a gente não tomar cuidado, elas passam por nós e a gente não consegue perceber. No mundo das viagens, mudou muitos paradigmas do turismo mudaram. Então, o que tem de novo, o que tem de atrativo que é importante a gente observar? Primeiro, as pessoas muitas vezes estão fugindo de lugares muito cheios, muito aglomerados. Isso tem um lado positivo e tem um lado de atenção para a gente poder observar. Se eu estou numa cidade que eu tenho um determinado atrativo que aglomera muita gente, é importante que eu pense, por exemplo, Amsterdã, uma cidade que depois vocês pesquisem para ver. Eles tinham aqueles painéis que hoje tem em tudo quanto é lugar, né? Eu amo a cidade, eu amo Foz, eu amo com um coraçãozinho. Amsterdã foi a primeira cidade que inovou com aquele letreiro. Então, era em inglês, né? Então, tinha o I do eu, o coração, Amsterdã. E esse lugar em Amsterdã começou a ficar impraticável. O que eles fizeram? Eles pegaram essa placa e levaram para um outro lugar na cidade, onde eles começaram a desenvolver outros atrativos satélites a esse local onde as pessoas iam para tirar fotos. Então, nós temos um paradigma que está mudando, que é sair desses lugares muito cheios, então as cidades podem encontrar alternativas, mas eu diria que turismo de natureza, lugares que as pessoas vão se revigorar do ponto de vista da sua fé, da sua saúde mental, que as pessoas vão sair do seu cotidiano, encontrar algo diferente, privilegia muito turismo de natureza, aventura, ecoturismo, contato com, vamos dizer assim, qualidade de vida ligada a vários ativos ambientais e culturais. Mas o que o turista quer, então? Ele quer algo autêntico, ele quer algo que ele só vai ver ali. Porque Foz do Iguaçu e o Parque das Cataratas é um local tão valioso e tão precioso no mundo do turismo, enquanto ativo. Porque no mundo, pouquíssimos atrativos. Quem aqui já foi em Niagara Falls, nos Estados Unidos? É uma decepção, né? Porque é uma cachoeirinha assim pulando, né? É um negócio inacreditável. Quando a pessoa vem aqui, olha essas quedas, esse lugar maravilhoso, é incomparável. Então, quando eu tenho algo, né, que é muito particular, muito específico, que representa muito a minha cultura, como é o caso do carnaval, por que o futebol brasileiro é tão conhecido? Por que a música brasileira é tão conhecida no mundo? Porque são ativos muito fortes, muito diferentes e muitas vezes que as pessoas em outros lugares não conhecem, como é a receptividade do povo brasileiro. Então, se o mundo está buscando experiências diferentes, se o mundo está buscando algo que é autêntico, existe uma grande oportunidade de vários estudos, de várias pesquisas que a gente vem vendo pelo mundo afora. Eu estava com dificuldade de encontrar um nome, né? Então, a primeira palestra que eu fiz com secretários lá da Bahia, do interior da Bahia, eu botei assim:
Agora o protagonismo é dos destinos secundários. Mas eu não gostei muito dessa palavra secundários. Semana passada eu estava no interior do Pará, num lugar maravilhoso, cheio de igarapés, uma cidade que se chama Igarapé-Açu. E aí eu pedi para o pessoal me ajudar. E eles me deram uma ideia assim, que são os destinos fora do eixo. Então, os destinos pouco conhecidos, os destinos fora do eixo de circulação dos visitantes, serão os protagonistas desses novos momentos que nós estamos vivendo. Coloquem isso, né, no radar de vocês, que eu acho que isso é extremamente relevante. 90% das atividades que são desenvolvidas nos destinos fora do eixo, e também aqueles que estão dentro do eixo, são de pequeníssimas e médias empresas, de empreendedores que muitas vezes estão resgatando a cultura daquele lugar e estão colocando esse ativo na nossa cara, estão botando isso na nossa frente para a gente enxergar que isso é fazer turismo. Na definição da Organização Mundial de Turismo, o turista é aquele que pelo menos dormiu uma noite num lugar, né? Então, quando a gente está falando de turismo, se a gente conjugar o verbo dormir, comer, que são necessidades básicas do ser humano. Eu gosto de dizer que o turista ele é um morador temporário da minha cidade. Então, ele vai dormir, ele vai comer, ele vai visitar, ele vai comprar. E eu agreguei um novo verbo que eu acho que a gente tem que divulgar. Ele é obrigado a preservar, a respeitar aquele lugar que ele está indo. Por que cidades como Veneza, e sobretudo Barcelona, né, os moradores de Barcelona estão jogando pistolinha de água nos turistas. Turistas, vão embora, saiam daqui. Por quê? Porque o turismo passou a ser um problema para a cidade. A nossa atividade não precisa ser um problema, ela é uma solução integrada. Mas nós, no Brasil, precisamos aprender com quem já está mais lá na nossa frente, com os que estão mais maduros e experimentados na vida, e entender que somente número de visitantes não é a demonstração do sucesso de um destino turístico. É também, mas não é exclusivamente. Posso ter muita gente que vem lá, destrói, não gasta nada e só deixa problema para mim. Não. O turista ele pode ser em quantidade, me interessa quantos dias ele fica, me interessa quanto ele gasta. Me interessa o quanto ele valoriza aquilo que eu, morador do lugar, tenho para mostrar. Esse é o foco da nossa atenção hoje. E aí, eu diria para vocês que as grandes oportunidades estão nos pequenos municípios. As grandes oportunidades do turismo estão nos pequenos negócios. Por isso esse alinhamento que tem com o Sebrae. Porque, de fato, é assim que acontece a atividade turística, né? Eu moro lá em Maceió. Quem aqui conhece Maceió? Você conhece Maceió, não vale? Já foi muitas vezes. Quem mais aqui já foi a Maceió? Pronto. Já comeram uma tapioca. Como é que é a tapioca? É uma pessoa, normalmente uma mulher, com um tabuleiro na mão, né? Como se fosse uma placa de metal. Ela joga a farinha da tapioca ali, faz um redondinho. E a tapioca tradicional é só com queijo ralado, mas já inventaram, né, com goiabada, com queijo, com carne, com um monte de coisa. Mas com Nutella, mas esse é a essência da atividade turística, muitas vezes também na informalidade, que o papel do município também é incluir essas pessoas como pequenos empreendedores no mercado formal, né, que não é tão difícil hoje com todas as alternativas que nós temos. Então, se a gente tem grandes oportunidades nos municípios que são pequenos, o que é essencial para a gente hoje? É saber como que a gente faz a governança disso. Como é que eu aproveito essa oportunidade, como é que eu articulo para isso se transformar em algo a ser conhecido, a ser divulgado. E é óbvio, gente, cada cidade tem uma realidade, né? Cada cidade tem um ativo natural, cultural, tem mais ou menos, tem lugar para dormir, menos lugar para dormir, tem mais Airbnb do que hotel, tem restaurantes de um jeito, tem as lojas
de lembranças, de artesanatos de outro jeito. Então, cada um, e vocês são os especialistas nos lugares de vocês, vai descobrir aonde é que está tudo isso. Eu diria aí, a ANSI Editora é um parceiro interessante, depois para vocês pesquisarem. Vocês têm que encontrar uma base legal, não precisa ser tão burocrática para acontecer, né? Então, tem que ter uma lei, um conselho municipal, tem que ter, provavelmente, vocês podem criar um fundo municipal, teria várias coisas, a gente poderia passar o dia inteiro aqui conversando, mas isso é uma base, por isso que o nome é esse, para que a gente possa desenvolver a atividade turística e que o município precisa ter como uma condição para vocês começarem o trabalho de vocês. Depois, o que é oferta turística, né? Eu tenho que saber o que eu tenho. Mas eu queria convidar vocês a inverter um pouco, ou a combinar, talvez a palavra seja essa, o que eu tenho com o que o visitante quer. Porque nem sempre o que eu tenho é o que o visitante quer. E a lógica do marketing não é o produto que eu tenho para oferecer. A lógica do marketing é qual é a necessidade que o meu potencial cliente tem. Por isso a gente estuda, por isso a gente tem dados, por isso a gente analisa redes sociais, a gente analisa dados em tempo real, por isso a gente usa a inteligência turística, né, a competitividade de mercado para entender um pouco o que está acontecendo em lugares que são parecidos com o meu. Se eu tenho uma trilha, se eu tenho uma agricultura familiar, se eu faço chocolate, se eu tenho uma beleza natural como essa, se eu sou uma cidade mais de negócios e eventos, né? Por exemplo, um tempo atrás eu vim fazer uma palestra aqui em Cascavel. Tem um perfil, né, diferente de outras cidades que a gente tem aqui. Então, é muito importante que a gente consiga identificar isso para adaptar a nossa realidade, mas conhecer também o que outros estão fazendo. Então, além dessa oferta, eu tenho que saber a demanda, que é exatamente isso. O que o visitante quer? O que eu tenho para oferecer? O que o visitante quer? E depois, qual é o terceiro passo? Quem arrisca? Ninguém arrisca? Hã? Alguém falou aí. Oi? Para tomar a tua decisão, para você saber aonde você vai promover o seu destino. Então, é o marketing. Você pega um número, transforma ele em inteligência comercial e depois você tem que contar para o mundo. Qual é a vantagem do mundo digital? É que há 40, 30 anos atrás, para eu levar a minha cidade pequena, a minha produção de agricultura familiar, a minha descoberta paleontológica, a minha trilha, eu precisava fazer um folheto, imprimir o folheto, ir até lá, levar para um potencial cliente ou para um agente de viagem que ia promover, né? Mas o turismo, ele se beneficiou muito dos avanços do marketing digital e das oportunidades. Por quê? Porque como nós não... Apesar de que o comércio digital já deu um jeito de resolver esse problema, mas é diferente. Se eu for numa loja comprar um vestido, eu vou na loja, pego o vestido, coloco, ficou bom, compro e levo para casa. O turismo não é assim. O turismo sou eu que vou até o produto. Sou eu que me desloco para ir até lá. Então, como é que eu faço para vender o meu produto? Por meio de vídeos, de fotos, de depoimentos de outras pessoas e daquilo que as pessoas que estão naquela cidade falam da sua própria cidade. Por isso que existe um círculo virtuoso entre o orgulho de pertencer a um determinado lugar e trazer alguém de fora, né? As pessoas da cidade falam de forma, né, tem maior orgulho de dizer que a pessoa visitou tal coisa, fez tal coisa. Então, tudo isso é essencial dentro desse processo. Temos um concorrente aqui do lado. Mas quando eu conheço a minha oferta e conheço a minha demanda, eu posso fazer um trabalho brilhante, né? Usando o marketing digital por conta dessas mudanças todas que a gente discutiu e que a gente viu aqui. Gente, depois eu vou dar um QR Code para vocês no final, para vocês, eu mando a apresentação e mando mais algum material para vocês, tá? Para vocês poderem trabalhar. Também falou-se muito aqui das parcerias. Então, a parceria ela precisa se dar dentro do eixo do turismo,
né? Ela precisa se dar com os parceiros, como é o caso do Sebrae, da Associação da Anseditur. Mas olha só, alguém aqui é turismo e outra coisa na secretaria? É o que você? Ótimo. Certo. Comunicação social e marketing. Olha, tá joia. Desenvolvimento econômico. Isso. Então, esses que vocês mencionaram são os mais tradicionais. Aí eu vou dizer duas coisas para vocês. Grande parte, a primeira delas, grande parte da solução dos problemas de vocês para atender o turismo está nas próprias secretarias do seu município. Porque é a Secretaria de Obras, é a pessoa que cuida da rodoviária, é a pessoa que cuida, no caso, quando é um aeroporto, é a pessoa da hotelaria, né? É a pessoa que cuida da limpeza da cidade. Se eu fosse um secretário municipal de turismo hoje, a primeira coisa que eu ia querer era uma cidade lixo zero. Porque se eu estou vendendo paisagem, estou vendendo experiência, no Nordeste a gente tem muito isso. A minha praia está limpa? Limpa. O visitante que eu levo lá tem um lixo? Gente, às vezes não tem o lixo. Nós, do poder público, não botamos um lixo para a pessoa jogar as suas pegadas lá dentro do lixeiro, né? Então, são coisas mínimas que a gente precisa, e são investimentos pequenos e às vezes não está no orçamento da sua secretaria, está no orçamento da secretaria parceira. Isso é super relevante. Agora, quem vai defender o turismo dentro do colegiado dos secretários é você, é a liderança. É a liderança que tem que ir lá e dizer a importância econômica, social, a importância que o turismo tem para a regeneração ou preservação de patrimônios. Então, eu aprendi isso. Quando eu estava na Embratur, que no governo federal a gente tem muitas instituições, né? Ministérios e várias áreas. E aí, chegou um determinado momento, eu falei, nossa, mas o problema está comigo, porque sou eu que não estou indo lá na Secretaria do Planejamento falar de A, B e C. Sou eu que não estou indo na Secretaria de Cultura, que aí eu quero... Quem trabalha com cultura aqui? Você, né? De onde é que você é? Guaíra. Conta para mim como é que é o edital da Lei Aldir Blanc. Você tem dinheiro da Lei Aldir Blanc? O edital da Lei Aldir Blanc, ela saiu e todos os cadastrados, né, foram contemplados. E agora eles estão na apresentação dos projetos. E como é que funciona? Você vai soltar o edital com um valor X? Lá em Guaíra teve o edital via município, que era 2.500 para cada um, né? Todos foram contemplados, foram aprovados, contemplados, agora veio a aprovação contrapartida, né? Eles apresentaram o trabalho e a secretaria gravou todos os documentários e fica anexado também para o município. Tá, nesses documentários tem alguma coisa que fala sobre a cultura e a natureza? Cultural e turístico. Então é isso. Gente, quem trabalha com turismo, ela não, porque ela já está dentro da secretaria dela, mas vai conversar com o secretário de Cultura quando você chegar em casa. Bate lá na porta do secretário de Cultura e diz assim, o seu edital de cultura, porque a Lei Aldir Blanc, ela destina um valor para produzir curtas, longas, documentários, para ensinar crianças de escolas a produzir vídeos. Você pode fazer um concurso com as escolas públicas para que os alunos... Aí você pode dizer, olha, o meu destino aqui é de agricultura familiar, meu destino aqui é uma rota ecológica, o meu destino aqui é A, B, C e D. E você leva os alunos para fazer o que você precisa para produzir conteúdo para falar dos seus ativos culturais e naturais. Não precisa você investir uma fortuna e contratar uma empresa. Diz para mim. O primeiro lugar do estado do Paraná, ele foi contemplado, é o município de Guaíra, né? Ele é o diretor produtor, ele está fazendo sobre as 7 quedas. Então, olha. essa semana nós temos uma equipe enorme na Guaíra fazendo esse documentário, né? Que vai sair. E ele recebeu 1,5 milhão. Então ele vai fazer um documentário muito legal, você vai ter um monte de imagem, um monte de informação, não é? Tem lá muita vista, né? Porque ele pegou as pessoas que participaram da época, pegou o resultado do que foi o impacto ambiental, o que a cidade absorveu disso tudo. Então ele vai falar assim, temas polêmicos que ficaram durante muito
Marcos ele traz à tona. Então, gente, ela trouxe para a gente um exemplo maravilhoso. Então, vai lá para o secretário de Cultura e vê o que ele está fazendo. Aí pega esse vídeo que ela está falando das 7 quedas, transforma em pequenos vídeos de 1 minuto para botar no TikTok, vídeos de 1 minuto e meio, 2 minutos, coloca no YouTube, divulga, bota no portal de vocês. Aliás, isso é uma coisa que eu quero falar para vocês. A minha grande especialidade no turismo é marketing de destinos. E eu já fiz muitos trabalhos em vários lugares do Brasil e também fora do Brasil. Mas aqui no Brasil, o que acontece? Quem não tem que é difícil, né? Era mais difícil, mas hoje menos difícil. Mas o que acontece lá no site da prefeitura, naquele site oficial da prefeitura? Tem lá as secretarias, normalmente tem uma abinha lá em cima na home que tem assim, turismo. Aí você clica lá. Eu fiz um trabalho com todas as regiões turísticas do Espírito Santo. Foi quando eu fiz uma pesquisa mais profunda sobre isso. Fazem 2 a 3 anos já. E aí o que acontece? Esse trabalho era sobre marketing digital de destinos. Aí quando você clica, vocês já clicaram na abinha de turismo da cidade de vocês? Quem já clicou? O que tem lá? As notícias do turismo. Normalmente tem assim, ó, histórico. Assim, o município foi fundado em 1859, né, pelos jesuítas, sei lá. Né? E aí tem 2 ou 3 fotos bem antigas, que não representam muito o município, e tem lá o telefone, hein, gente? Da Secretaria de Turismo. Então, você não precisa ter, diga aí, como é o teu nome? Flávio. Flávio, de onde é que você é, Flávio? 2 vizinhos. 2 vizinhos. É lá na nossa página, o Clique de Turismo tem todas as notícias quase diárias sobre os acontecimentos do turismo do município. Esse histórico está em outro local, né? Municípios, os dados do município, né? Atualizados também com frequência, também tem o calendário de eventos do município, mas esse Clique de Turismo tem todas as notícias ligadas ao turismo que acontece diariamente. Perfeito. Qual é o meu ponto? No turismo, quando a gente está falando de promoção e marketing, quem passou da fronteira do município para fora não é eleitor da cidade, não está interessado na prestação de contas que o prefeito tem que fazer, que está corretíssimo. O prefeito tem que ter o Instagram dele, o secretário de turismo tem que ter o Instagram dele, secretário de turismo, porque ele tem o quê? Uma função pública. E ele está lá para prestar conta do serviço dele. Sim. Bota de um ladinho. O que está do outro lado? Imagina só, se eu sou da cidade XPTO, para não dar o nome de uma cidade, e o Instagram da minha Secretaria de Turismo é assim, Setur XPTO. Não, tem que ser visite a minha cidade, descubra a minha cidade. E ali, as informações que eu tenho que ter são informações para conjugar esses 5 verbinhos, onde comer, onde dormir, o que fazer, o que comprar, o que preservar, o que eu tenho para você, turista, o que o turista já veio, também já divulgou. Então, precisamos separar essas 2 coisas. Isso, gente, pode ir em qualquer CEP do Brasil, é tudo a mesma coisa. Então, esse é um passo importante. Esse é um problema legal, né? Que a gente não pode divulgar iniciativa privada. Então, mas, de repente, um link para um outro site. Exatamente, exatamente. Perfeito. Você pode fazer um link para a associação de hotéis e ela está lá colocando, né? Você tem esses limites legais. O que eu quero colocar é, quando você vai, sobretudo, para as redes sociais, gente, com todo respeito, o lugar de eu divulgar uma reunião do planejamento que eu fiz, do marketing que eu fiz, da minha política pública, é lá onde o meu eleitor está, né? Ou onde o cidadão da minha cidade está. O que eu estou propondo é que a gente faça muito bem as 2 coisas, mas que a gente separe, porque quando eu vou falar de marketing, promoção, quando eu vou falar de comunicação, eu estou falando com quem? Eu estou falando com o visitante. Né? Quando eu estou falando com um cidadão, eu estou falando com um cidadão. Diga. A maior dificuldade que hoje eu vejo dentro das administrações públicas é o gestor saber separar imprensa de divulgação turística. Também. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de convencer a diretoria
do gabinete que precisa ter uma pasta voltada para divulgação turística e informativa. Então, é um baita de paradigma que tem que criar dentro da própria administração pública, né? Então, você não acha, o próprio Estado do Paraná fez isso, criou Viagem Paraná para poder fazer uma agência de publicidade do destino e não da administração pública. Isso hoje é uma grande dificuldade dentro da administração. Excelente ponto esse que você colocou, que é além do que eu falei, né? Já é um outro ponto que você agrega. Eu ia falar um pouco sobre comunicação. Eu preciso, enquanto secretário municipal ou estadual, ou enquanto um gestor público, eu tenho uma liderança para dentro do município, que eu tenho que usar números, dados, eu tenho que mostrar, olha, gente, por que a prefeitura vai fazer essa obra? Por que a prefeitura vai capacitar? Por que a prefeitura vai construir tal coisa, tal estrada? Por que precisa melhorar a educação? Porque o turismo é emprego, é renda, é investimento, é melhoria da qualidade de vida, é preservação do meu patrimônio histórico. Então, eu tenho que fazer essa evangelização para dentro de casa. E aí tem o trabalho de comunicação do secretário para dentro de casa, que é muito importante. Tá? É muito relevante, do prefeito, do outro secretário de obras, do secretário que é meu parceiro. Então, assim, eu tenho sim como líder que convencer os meus parceiros secretários, eu tenho que explicar como é que é a diferença do marketing e da divulgação para fora. Eu tenho que usar a comunicação como minha aliada, que é essencial hoje, e também tenho que comunicar para fora. Eu tenho que ir num veículo de turismo, dependendo de onde é o meu mercado, eu tenho que fazer um trabalho de RP, por exemplo, Gramado, que fez um trabalho enorme depois de 2024 das enchentes, da interdição, né, das rodovias. Então, tudo isso é uma combinação que a gente não vai poder aprofundar aqui, mas que é muito relevante. Todas as iniciativas privadas, eu tenho todos os meios de hospedagem, tenho todas as cachoeiras do meu município, todos lá. Estou divulgando, né, querendo ou não, iniciativa privada ali, mas eu tenho como aba assim, aonde ir, aonde comer, aonde se hospedar, só que eu faço uma troca com esse pessoal. Se vocês querem aparecer no site do município, ok, mas eu preciso de dados. Ótimo. Então, todo mês eles são obrigados a me passar os dados que eu preciso sobre hospedagem, quantas pessoas eles recebem, para mim poder estar fazendo esse levantamento e em troca eu estou colocando eles no nosso site. Tá, perfeito. Eu acho que é excelente. Não, eu acho que é excelente. Tudo que você conseguir linkar, né, tudo que você conseguir relacionar é super positivo. Às vezes a secretaria, eu acho que hoje em dia nem tanto, porque às vezes até em sites gratuitos você consegue criar um site pequeno e simples, mas você consegue. Mas vamos supor que você não tenha dinheiro para fazer esse outro site. Nesse link aí, você usa esse link. Prefeitura de... Qual é a tua cidade? Sapopema. Isso, Prefeitura de Sapopema /turismo. Esse link /turismo é o link que você pode usar para divulgar. Tá? Onde você vai ter esses conteúdos, no caso de quem não consegue direcionar para um outro tipo de site que seja separado. Mas é exatamente isso. Para o turista entrar em contato e para a gente não indicar ninguém, né? Porque às vezes o turista entra em contato e fala, eu quero uma pousada, qual você me indica? Está aqui a lista. Está aqui o site que tem todas essas daqui. Excelente. Uma outra opção para quem, por exemplo, tem algum impedimento legal é você botar os que estão cadastrados no Cadastur. Tá? Porque o Cadastur é um sistema do governo federal, né? Um cadastro, eu acho que é obrigatório, né? Ou não? É obrigatório, ajuda a pessoa a dizer, mas o meu restaurante não está lá, porque você não está no Cadastur. E você, como município, é bom que você esteja no Cadastur para você se credenciar para uma série de questões. É isso mesmo.
Vamos lá, não sei, eu acho que eu já estou no meu tempo aqui, né? Mas então, todo o meu planejamento, eu não preciso pensar muito grande, mas tudo que eu fizer, eu tenho que pensar em resultado. Eu tenho que fazer e entregar ao mesmo tempo, porque senão as pessoas... Tudo é muito instantâneo, né, gente? A pessoa lê o título da notícia, a pessoa lê a manchete de algum card que recebe no WhatsApp. Então, as pessoas... Hoje tudo é instantâneo. Então, é preciso que eu consiga ter resultados, entregas e, ao mesmo tempo, que eu tenha um planejamento. Porque esse planejamento é para onde eu quero ir. É com quem eu vou. O que eu vou fazer, em quanto tempo e qual é o resultado que eu espero. Né? Os órgãos de controle dos municípios vão adorar isso. Porque você está dizendo o que você está fazendo. Eu sei que, como gestores públicos, muitas vezes precisam justificar aquele gasto. Quando a gente trabalha com planejamento, com meta, lá na Embratur, sabe o que a gente fazia? A gente fazia a gente tinha o plano de marketing, que foi o plano Aquarela, que a gente fez um trabalho de longo prazo, com todas as etapas e tal. A gente, quando o plano estava pronto, ou quando mudava o ano, a gente botava aquele planinho embaixo do braço e a gente visitava os órgãos de controle, porque é um pouco diferente no governo federal. Mas eu ia lá na Controladoria da União, eu ia lá na AGU, eu ia em todos os órgãos e levava, olha aqui, o que eu faço, qual é a minha meta, onde é que eu gasto meu dinheiro. Vocês não sabem a quantidade de problema que a gente evitava. Porque vai um fiscal, um auditor lá pesquisar o que você faz, se ele não entende para onde você está indo, ele não é do setor de turismo, você está viajando muito, você está gastando muito dinheiro em passagem. Mas você vai mostrar por que você está gastando dinheiro em passagem, né? Porque normalmente o pessoal acha que trabalha no turismo, é uma beleza, viaja, me leva junto que eu carrego a sua mala. É isso que a gente escuta, né? Mas não é bem assim que acontece o negócio. E aí, já falamos, né? Dado. Gente, olha só, se você não tem dado, você é mais uma pessoa com uma opinião. De gente que dá opinião em tudo, tá cheio na internet. Eu preciso ter dados para justificar as decisões que eu tomo. Pode não ser o melhor dado do mundo, mas é o dado que eu preciso ter para saber, olha, aqui é o resultado. Vai lá no secretário de Finanças e quero saber quanto que arrecada, não precisa dar número específico. Qual é a arrecadação de ICMS do município com hotelaria, restaurante, não sei o quê, não sei o quê. Então, tendo dados, assim, aí a imprensa, você que falou de comunicação, vai adorar a imprensa, porque a imprensa adora dados, adora um furo. Bota esse dado na boca do prefeito, bota esse dado na boca do secretário de Cultura, da secretária de Finanças mesmo. Então, tudo isso ajuda para você não ser mais um que tem uma opinião, né? O marketing, a gente já falou muito aqui do marketing, depois a gente pode aprofundar. Eu posso mandar depois, vocês podem procurar também no meu YouTube, Janine Pires, tem lá. Eu fiz junto com a Anseditur 4 webinars, que era assim, os 100 primeiros dias da gestão pública de turismo. Então, era uma coisa bem, vamos dizer assim, de base para o que o secretário municipal precisava fazer em 100 dias. Aí eu estava aqui usando, perguntei assim, quantos dias já se passaram da gestão municipal? Vou dizer para vocês, 155 dias. Já faz que quem começou está secretário. Quantos dias ainda tem até o fim da gestão de vocês? 1.300 e poucos dias. Faz um planejamento com esses números, faz uma avaliação. O que eu fiz nos 100 primeiros dias? O que eu fiz até o final do mês de junho? Qual era a meta que eu tinha? Porque, gente, o imprevisto do dia a dia engole o nosso tempo. O celular, que é um ladrão de tempo, de atenção, engole o nosso tempo. Foca no teu resultado. Pode ser uma coisa só, mas faz aquilo que você se propôs para você ter o resultado que você quis alcançar, né? Não tive tempo de falar em sustentabilidade, mas cobrem do secretário municipal plano de resíduos sólidos, como é que funciona o lixo, como é que preserva, como é que cuida, como é que educa o turismo. Tem lá uma plaquinha quando eu vou entrar num parque, normalmente tem, né? Mas tem lá uma plaquinha, tem um lixeiro para botar
ou tem, quando eu vou para um determinado lugar, alguma forma de orientação, os receptivos, as pessoas que levam de ônibus, as pessoas estão, antes da pessoa sair do ônibus, dizendo, olha, aqui é uma praia, aqui é um parque, o lixo de vocês não é a pegada, aqui vocês deixam só a pegada na areia, mas a pegada de vocês precisa, né, ser tratada. Então, assim, vai chegar um dia que turismo e sustentabilidade que devem ser sinônimos, que aí a sustentabilidade social, ambiental, cultural, sustentabilidade numa visão mais ampla, né? E o que eu falei, você pode começar pequeno, agora pensa grande porque é dessa forma que acontece. E como líder, levem os outros a sonhar junto com vocês, porque é isso que vai fazer com que vocês consigam desenvolver a atividade turística de uma forma integrada. Um ajuda o outro, um não é concorrente do outro. Se a cidade perto de mim tem mais hospedagem, tem outro atrativo, eu vou me juntar. Porque as pessoas gostam de fazer um roteiro, as pessoas gostam de passar nos lugares, as pessoas vão se deslocar. Quem está mais longe vai querer ver mais coisas. Quem está mais perto vai ver menos coisas e ficar menos dia. Quem está longe fica mais tempo. Então, pensar muito nessas questões dos roteiros, da integração regional, né? E a pergunta que eu deixo, e que eu acho que é essencial para a gente poder finalizar, e a reflexão que eu deixo para vocês aqui, é o seguinte: cuidar de turismo é cuidar das pessoas. É cuidar da nossa cidade. E só assim o turismo importa. Se for de outro jeito, não importa, porque para que eu vou trazer um morador temporário para a minha cidade se não for para ele me conhecer, me respeitar e me ajudar a preservar? Por que eu estou trazendo ele? Para gerar emprego, para ser uma solução para a cidade. Eu acho que foi o secretário Paranhos que falou isso aqui. Então, é a solução. A pauta do turismo é uma pauta positiva, é uma pauta boa, que está cheia de problema lá, com a educação, com a saúde, com a segurança. Eu estou trazendo uma coisa boa. Então, vamos ser os evangelizadores, né, de que nós estamos cuidando das pessoas, porque o turismo é feito de pessoas. O turismo é uma atividade que pode ter daqui a pouco o tour virtual, a realidade virtual, vamos usar tudo isso no turismo, mas nada como estar lá, né? E sentir aquele ambiente, aquele cheiro, aquele visual que a gente quer. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Eu botei aqui o meu e-mail, tá? Que é um prazer se vocês quiserem conversar comigo. E aqui no QR Code eu vou mandar para vocês... eu posso mandar o áudio também da palestra, eu posso fazer um resumo, eu vou combinar com o Sebrae como é que o Sebrae quer fazer, mas o que eu digo é assim, gente, eu já morei em Curitiba, conheço vários lugares do Paraná, o nosso país é maravilhoso, o estado de vocês é maravilhoso, e eu tenho certeza que na cidade de vocês tem algo muito especial, que só falta você organizar um pouquinho e contar para o mundo que nós vamos conseguir transformar essa política pública realmente em alguma coisa que ajude as pessoas e que melhore a qualidade de vida de todo mundo que mora onde a gente mora. Obrigada. Acho que eu passei do tempo. Né? Eu queria agradecer muito a sua palestra, Janine, porque além de ser assim, um espaço de informação, de inspiração aqui para os municípios que estão chegando, o que mais me chamou a atenção, o que mais gostei, foi de te conhecer de pertinho. Obrigada. De ouvir a sua voz, de ver o quanto humana você traz, né, para a gente refletir assim, a respeito desse setor e dessa atividade. O quanto está sendo carinhoso, né, esse seu recado para a gente. Então, muito obrigada. Obrigada. E a gente vai te chamar mais vezes, com certeza. Bom, pessoal, então nossa próxima atividade é um painel. A gente vai trazer ali 4 casos de sucesso para os municípios que estão começando e para os municípios que já estão aí numa caminhada. 4 casos de sucesso paranaenses, de municípios que assumiram e integraram uma